Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, com estas palavras iniciais da sequência da Páscoa, eu gostaria de introduzi-los na prédica que hoje a Igreja nos exorta a anunciar. Cristo ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo é a base, é o estrado, é o alicerce de toda a construção da nossa fé. Não existe nenhum outro aspecto da vida de Jesus que seja mais importante que a sua ressurreição. Só que aqui é preciso que nós tenhamos clareza a respeito da ressurreição. Ele morreu verdadeiramente, ele ressuscitou verdadeiramente. Os primeiros cristãos contemplaram o corpo do Senhor morto. Os primeiros cristãos viram que aquele corpo ali não possuía mais a alma e o espírito, que aquele corpo iria apodrecer. Antes, nunca se tinha visto isso. Uma grande novidade, a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Cristo, ele ressuscita, mas ele não toma a vida de onde ela tinha parado. Não. Ele agora ressuscita, assume o corpo glorioso e não morrerá jamais. Uma vez, um sacerdote famoso, um cantor famoso, afirmou em uma entrevista que Cristo estava vivo no coração dele, que mesmo que Cristo, que encontrasse o corpo de Cristo, ele acreditava na ressurreição porque Cristo estava vivo nele. Espera aí. É preciso que nós entendamos aqui que a ressurreição não é obra do meu pensamento. É preciso que eu entenda que não sou eu que faço ele ressuscitar vivo dentro de mim. Não. É preciso que eu compreenda que verdadeiramente ele ressuscitou, e a ressurreição dele é que me faz crer que ele é Deus. Se encontrássemos o corpo de Cristo, se tivéssemos como provar que ele não tivesse ressuscitado, que ele não tinha ressuscitado, não teria razão nenhuma para eu ser sacerdote e para vocês estarem aqui. Nós estaríamos tendo a fé em uma grande farsa, em uma mentira, em uma criação dos homens, e não é assim. Cristo ressuscitou, ressuscitando assume o corpo glorioso, e assumindo esse corpo glorioso, não estava mais preso ao tempo, ao espaço. Ele não morreu de novo. Quando nós vemos essa afirmação que minutos antes eu fiz para vocês, que ele foi o primeiro que ressuscitou, vocês poderiam me interpelar assim: mas padre, mas ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E eu diria para vocês, existe uma diferença crucial, como já falei por esses dias.
Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. Ele retomou a vida de onde tinha parado, voltou para a mesma casa, conviveu com os seus, o povo ia ver onde ele estava, e depois ele morreu. Jesus não. Jesus, assumindo o corpo glorioso, vai causar uma estranheza em todo o povo. Por quê? Porque vocês imaginem como se dava aquela aparição. Os cristãos estavam assim reunidos como nós estamos no dia de hoje. Se vocês param um pouquinho para pensar tudo aquilo que eu já vos catequizei esses anos, o domingo os cristãos começaram a se reunir, porque no domingo foi o dia que ele ressuscitou, foi o dia que ele apareceu. Ele aparecia aos domingos. Imaginem os cristãos reunidos como nós estamos aqui, e de repente aparecesse aqui Jesus, e de repente Jesus sumisse do nosso meio, passasse entre as paredes. Nós iríamos ver que de verdade aquele corpo ali não era mais como o nosso aqui, mas um corpo glorioso, aquele corpo que um dia nós haveremos de receber quando ressuscitarmos no último dia. Olha, eu sou encantado com muitos católicos da nossa paróquia. Ontem eu aqui na paróquia, aqui na matriz, a pregar um pouco, a anunciar o Evangelho, e eu dizia assim: a Igreja Católica crê que todos aqueles que morreram antes de Cristo e morreram depois de Cristo ressuscitaram. E aí a pessoa me dizia assim: mas padre, tem uma coisa estranha entre o que o senhor falou e aquilo que nós professamos a fé. Nós rezamos todos os domingos e dizemos: cremos na ressurreição do último dia. Se a pessoa já ressuscita agora, quando morre, que ressurreição do último dia é essa? E eu gosto de coisa inteligente, de perguntas inteligentes que nos desafiam. E eu simplesmente respondia: o que é a doutrina católica? Uma pessoa, quando ela morre agora, ela se apresenta diante de Deus, e ela já recebe o destino último que em vida ela escolheu: o céu ou o inferno. Aqueles que se salvarão, mas ainda não se salvaram porque morreram, têm alguma pena de pecado, vão para o purgatório, mas o purgatório só vão para o céu. E o que é, padre, a ressurreição do último dia? É quando esse corpo aí, esse meu corpo aqui, ele vai se juntar mais uma vez com a nossa alma, o nosso espírito, e nós viveremos uma nova vida nos novos céus e nas novas terras, no novo céu e na nova terra, como nos diz o Apocalipse. Ou seja, ressuscitamos o espírito, e no futuro ressuscitaremos na carne quando ele vier. Creio na ressurreição dos mortos, creio na ressurreição da carne. É isso aqui. O nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma fica esperando a ressurreição do último dia para juntar de novo com esse nosso corpo. Por isso que a gente não pode fazer com esse nosso corpo aquilo que a gente bem quer. Então vejam, a ressurreição é cristã, é a novidade cristã. Não existe outra novidade senão a ressurreição de Jesus. Aqui nós vemos também uma grande dificuldade hoje de algumas pessoas que professam a fé espírita,
e se dizem católicos, mas creem no Espiritismo. Duas coisas totalmente incompatíveis. Por quê? Porque quem crê na ressurreição aniquila totalmente a possibilidade de reencarnação. E quem crê na reencarnação aniquila totalmente a capacidade de crer na ressurreição. Por quê? Porque a reencarnação é o voltar para este mundo, se purificar e ir reencarnando até alcançar a salvação. Nenhum de vocês teve outra vida pregressa. Eu não tive outra vida. A nossa vida é única, é um dom de Deus. Ou um ramo mais louco do Espiritismo dizer que uma pessoa pode até reencarnar em um animal, em um coelho, em um gato, em um cachorro. Que doidice é essa? É totalmente ilógico a realidade cristã. Deus se fez homem, ressuscitou, nos devolvendo à eternidade. Nós cremos totalmente nisso. Olhem o texto do Evangelho de hoje. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, aquela lá, que lavou os pés de Nosso Senhor, que lavou seus cabelos com nardo puro, que o Senhor disse: deixai-a, ela está fazendo isso em vista da minha morte. Aquela mulher ali, ela vai ao túmulo, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Padre, era estranho isso aqui acontecer? Não. Vejam que nós enterramos uma pessoa depois de 24 horas. Por quê? Para ver se a pessoa não voltaria à vida e não correu o risco, que Deus o livre, de enterrar alguém que ainda estivesse vivo. A tradição sempre foi assim, nós do Ocidente. Depois de 24 horas no mínimo, se enterra. Eu estou falando aqui numa situação de normalidade, numa situação ordinária. Não na situação de Covid, ou que Deus o livre um acidente, uma coisa assim. Mas no ordinário, de um mal súbito, de alguma coisa assim. O povo judeu fazia a mesma coisa. A diferença era que os judeus não só velavam em casa, mas durante 3 dias iam lá no sepulcro. O sepulcro, a forma de sepultar dos judeus, era um pouco diferente da nossa. A nossa tradição é a imumação. O que é isso? A gente abre um buraco e enterra a pessoa. Ou abre um buraco na parede, no mausoléu, e coloca a pessoa. Isso chama-se imumação. Na época de Nosso Senhor, qual era a tradição? Se abria uma rocha, se abria uma caverna, um buraco, se colocava o corpo ali dentro e se tampava. Pronto. E 1 dia, 2 dias, 3 dias, se ia lá, se jogava ervas amargas para o corpo, porventura, não feder, e se atestava: não, de verdade, aquele ali faleceu. Pronto, acabou a folia. Maria Madalena, ela vai fazer isso aqui. Ela vai ao túmulo, se vocês lembram do texto ontem de Marcos, quando passou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Elas vão lá. Quando elas chegaram lá, elas viram que o corpo não estava. É claro que aquela pedra ali foi rolada, não para Jesus sair andando, porque ele não estava mais preso no tempo e no espaço. Ali, Nosso Senhor, ele ressuscita de uma forma extraordinária. Um teólogo, Joaquim Jeremias,
Ele diz que se nós pudéssemos ver a ressurreição, e que o que nós veríamos seria simplesmente os lençóis que envolveram o corpo de Jesus murchando e se levantando, saindo dali o corpo glorioso. Isso seria a ressurreição. Não que o corpo voltou ao normal e ele saiu andando. Isso não seria a ressurreição. E ele ressuscita ali. Elas chegam lá e elas viram que o corpo dele não estava mais. O que é que elas pensaram? Mas ele estava sendo perseguido. Os romanos criaram ódio dele, bateram tanto, maltrataram tanto, destruíram tanto o corpo dele, que os judeus, com ódio dele, devem ter roubado o corpo dele. Não sabemos onde colocaram o corpo. É impressionante porque essa Maria aqui, ela viveu com ele, era uma das discípulas de primeira hora. O Senhor já havia falado tanto na ressurreição, mas como era algo inédito, eles não tinham essa capacidade de entender, de assimilar essa ressurreição de Jesus. Elas saíram, elas vão ao encontro de Pedro, do outro discípulo, o discípulo que ele amava. Observem que o texto aqui é o próprio João quem escreve falando dele. Os dois correm juntos. O outro discípulo correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro ao túmulo, olhou para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Por quê? Aqui é muito simples a explicação. João, mesmo sendo discípulo que o Senhor amava, tinha consciência que o legado deixado por Jesus foi para Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu. O Senhor diz: apacenta os meus cordeiros. João tinha consciência que Pedro era o grande responsável na ausência do mestre por todo aquele legado espiritual. Ele corre na frente, era mais jovem, mas não entra, respeita o seu chefe, respeita aquele que o Senhor confiou à igreja. Chegou Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Entra no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado posto sobre a cabeça de Jesus, não posto com a faixa, mas enrolado em um lugar à parte. Depois que Pedro viu, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Olha o que ele escreve a respeito dele mesmo. Ele viu e acreditou. Ele viu o quê? O túmulo vazio. Ele acreditou em quê? Que ele havia ressuscitado, como ele mesmo havia dito. Vejam, se vocês tiverem a graça um dia de irem na Terra Santa, no Santo Sepulcro, vocês podem ir e esperar ver tanta coisa, mas o que vocês vão ver lá é um lugar vazio e uma bandeira em pé dizendo ele ressuscitou, que sinceramente eu nem lembro a cor mais. Uma bandeira lá, ele ressuscitou. Só o lugar vazio. Por quê? Porque a ressurreição, meus irmãos, nós aqui cremos na ressurreição não porque nós vemos, mas nós cremos na ressurreição porque escutamos a dabar de Deus, a palavra de Deus que nos diz. Ele viu, ele acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos, ou seja, assumir uma nova vida.
Agora vejam bem, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Esse Pedro que vai ao sepulcro, que depois recebe várias aparições de Jesus, a gente vê isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Seria bom que vocês, como católicos aplicados, pegassem o livro dos Atos dos Apóstolos e buscassem ler ao longo desses 50 dias da Páscoa, um capítulo pelo menos por dia, embora na liturgia diária vai colocar a primeira leitura todos os dias, mas buscasse ler os Atos dos Apóstolos para vocês verem a igreja nascendo, como a igreja católica nasceu, nem a universal, nem a congregação, nem a Assembleia de Deus, essa católica, apostólica e romana, como ela nasceu. E aqui Pedro, depois de ter recebido a aparição do Mestre, de ter testemunhado aos discípulos, porque o Senhor vai dizer: Pedro, quando tu te venceres, confirma aos teus irmãos. Confirmar em quê? Na ressurreição, na doutrina cristã. E nós vemos aqui na primeira leitura um discurso de Pedro, testemunhando a ressurreição de Jesus, e nos é pertinente deixar o nosso coração flamejando aqui na doutrina da ressurreição, que nos dá a base da nossa fé. Por quê, Padre? Eu preciso crer na ressurreição. Porque a morte não é o fim. Porque eu preciso, Padre, crer na ressurreição. Porque nós temos que ter consciência que não podemos viver nesse mundo com medo da morte, porque morte todos nós haveremos de passar. Nós devemos ter medo de não alcançar a vida eterna, mas da morte não. Por mais que o tempo, por mais que o espaço venha nos afastar das pessoas que nós amamos, um dia aqueles que se salvarem estarão todos reunidos em Deus. Por causa de quê? Dessa ressurreição, da ressurreição do Senhor, Ele que ressuscitou. Olhem, meus queridos, a convicção de Pedro nesse seu discurso aqui. Pedro toma a palavra e diz: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelos demônios, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. Aí vocês podem me questionar assim: mas Padre Washington, como é que as Sagradas Escrituras nos diz que o Senhor ressuscitou com 3 dias? E nós, sexta-feira, proclamamos a morte de Cristo, e ontem à noite nós proclamamos a sua ressurreição, pouco depois das 24 horas. Aqui nós temos que nos contextualizar na forma como os judeus contam o dia. É diferente da nossa. Os judeus contam o dia ao cair do sol. O sol caiu, é um novo dia. Então o que aconteceu? O Senhor morreu pelas 15 horas. Primeiro dia. Lá pelas 17h30, 18 horas, acabou o primeiro dia. Quando o sol caiu, já começou o segundo dia. De tal forma que ontem, às 5h30, às 18 horas, acabou o segundo dia. E ele ressuscita nas primeiras horas do terceiro dia. É diferente a forma de contar o tempo dos judeus, dos cristãos. É como se o Senhor tivesse morrido, para vocês entenderem, às 10 horas da noite da sexta-feira,
Quando fosse 0 horas, era um novo dia, já era o sábado. E quando fosse ontem, hoje, 1 hora da manhã, já era o terceiro dia. O primeiro dia foram poucas horas. O segundo dia foram 24 horas completas. E ele ressuscita logo no começo do terceiro dia. Aí a gente consegue entender, compreender e se contextualizar na cultura judaica. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. Quem são as testemunhas? Nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que Ele ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Olha aqui o que nós professamos todo domingo: donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Quem julga é o juiz. Discurso de Pedro. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós cristãos busquemos fazer de verdade essa experiência da ressurreição do Senhor, para que não sejamos cristãos que vivem de forma leviana a doutrina. É preciso entender aquilo que nós cremos, compreender a doutrina da igreja que Cristo fundou e nós seguimos, para que sejamos doutos na doutrina e assim possamos fomentar a nossa fé e testemunhar Jesus Cristo ressuscitado para todos aqueles que vivem na ignorância da fé, para todos aqueles que vivem na escuridão do mundo. Que o Senhor, o bom Deus, abra as nossas mentes, para que nesses 50 dias em que a igreja não vai se cansar de proclamar que Ele ressuscitou, nós saiamos fortalecidos, catequizados e verdadeiramente convencidos que a ressurreição de Cristo para nós é um dom que nos devolve a eternidade que um dia havíamos perdido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.